Eu quero aproveitar um comentário que a gente recebeu no vídeo da semana passada, que foi sobre caminhada e corrida, caminhada e fortalecimento, se caminhada substitui o fortalecimento, para usar como tema do vídeo de hoje. Então, se você não assistiu, dá uma corrida lá, assiste rapidinho, depois volta aqui, ou então vem comigo, pega o bonde andando que dá certo de qualquer maneira. Nesse comentário, a pessoa explorou o seguinte: ela disse que precisava se inserir numa atividade física e por isso escolheu natação. Escolheu natação porque já tinha um problema no tornozelo e nos joelhos, nos pés e nos joelhos, não consegui entender exatamente em qual está pior, mas para um deles existe indicação cirúrgica. Naturalmente a caminhada então já não era um caminho para essa pessoa. Só que ao ir para natação, ele também precisava perder peso, ao ir para natação apareceu uma lesão no ombro, que é super comum. A gente sabe, não precisa ser um nadador com experiência, a gente sabe que o ombro é articulação, e aí quando a gente fala em articulação, não estou pensando só na parte de cartilagem, eu também estou pensando em toda a musculatura que está ao redor daquela articulação. Então vamos chamar de região, tá? O ombro é a região do corpo que é mais exigida para deslocar a gente. Claro que o pulmão é exigido também, eu estou pensando em deslocamento apenas, ok? Não estou falando da parte cardiorrespiratória, que é essencial nesse caso. De toda forma, a remada acontece toda com foco no ombro. Desenvolver a remada de natação é uma tarefa muito complexa. Não é um movimento simples. Às vezes a gente está vendo de fora da água, você está só vendo o braço daquela pessoa girar e não é só girar. Você tem ângulo de entrada. Na hora que o braço entra, vou me afastar um pouco, mas na hora que o braço entra, você tem que fazer uma flexão de cotovelo e você projeta a ponta do ombro para cima. E na hora que você puxa essa água, o cotovelo abre um pouquinho para você conseguir raspar a mão na lateral do quadril. Enfim, tem um movimento tridimensional acontecendo ali. A parte de baixo da puxada não é o pior é quando o braço sai. E aqui eu estou em pé, pensa que eu vou estar na horizontal nadando. Na hora que esse cotovelo sair, você tem que projetar essa ponta do cotovelo para cima e que vem o problema. Porque nessa hora, você tem duas estruturas ósseas no ombro que se aproximam. E ao se aproximarem, elas estrangulam um tendão. Se chama tendão do supraespinhoso, é o que a gente chama de síndrome do impacto. Então, o impacto, você vê que tem impacto no joelho, não, tem impacto no ombro também. Natação causa impacto, às vezes a gente não está ligado nisso, né? A gente não tem nem conhecimento a respeito disso. Então, nessa hora, dessa puxada aqui, desse cotovelo para cima, esse impacto ósseo acontece, estrangula esse tendão e provoca um quadro de tendinite, que também pode vir associado com bursite. Quem pratica vôlei também tem muito essa lesão, porque é o mesmo movimento, só que a pessoa está saltando para puxar o braço para trás para conseguir cortar a bola ou fazer um saque. É o mesmo movimento. É claro que eu estou com um jaleco aqui, ele me prende um pouco, né? Eu estou tentando me manter aqui centralizado na câmera para você entender o que eu estou falando. Mas esse movimento de puxada de braço, ele é complicado para quem não está adaptado a fazer ele ainda. Pensa no que eu falei, adaptado. Toda lesão no nosso corpo ela acontece pela relação de capacidade e demanda. A gente tem uma capacidade não é só o quanto a gente consegue fazer de força, não. É a capacidade de aceitar esse estímulo e ajustar essa abraçada para que esse impacto não fique acontecendo, para que a fluidez do movimento aconteça de maneira que livre aquele ponto de ficar recebendo esse atrito, esse choque ou esse impacto. Então, quando a gente se insere numa atividade física ou num exercício específico, até o de fortalecimento, a gente precisa de um período de adaptação, de adequação. Se a gente ultrapassa a nossa capacidade naquele momento, o problema aparece. E provavelmente na natação está relacionado ao volume em que essa pessoa está exposta. O volume que eu digo é o quanto de tempo ela vai estar dedicada a fazer aquele movimento repetitivo durante uma sessão, durante um treino. É muito difícil medir isso. Isso é particular, isso é individual, isso é daquela pessoa. Não é falha do treinador, necessariamente. Porque aquela pessoa, de repente, tinha uma propensão muito maior do que outras para desenvolver um problema. E essa leitura, para quem é amador, especialmente quando você está num clube, quando você é profissional, existem diversas medidas. Fazem esse exame de sangue, termografia, enfim. O que não falta é maneira de tentar tangenciar esses valores para saber se aquele atleta está propenso ou não. Quando nós somos amadores, é muito complicado, a gente não tem essa estrutura. Então é conversa. Tem que conversar com o treinador, com o professor, tem que saber fazer uma leitura do próprio corpo, tem que começar a perceber os movimentos dentro da água. É tão difícil desenvolver uma abraçada, requer anos de prática para conseguir entender como a abraçada funciona, é um movimento muito complexo.
Então, nesse processo todo, a chance de um problema estourar, entre aspas, no ombro é muito grande. Tem que parar a natação por causa disso? Claro que não. Existem maneiras de continuar fazendo a natação, porque é a atividade que a pessoa pode fazer, de repente, de aeróbico para perder peso é a natação, para dar uma ajudada. Mas existem adaptações que podem ser feitas. Eu te expliquei que a abraçada ruim é essa, né? Ruim, né? A que pode trazer o problema é essa. Mas e uma abraçada de peito, de repente? É mais suave. Dificilmente ela vai sentir a mesma dor porque o ombro está mais encaixadinho, né? Uma abraçada de costas, por mais que o braço tenha que sair da água, ela também não recebe o mesmo tipo de impacto que na puxada do crawl. Então existem adaptações. E fora que a pessoa não precisa ficar usando só braço. É claro que é mais difícil, mas ela pode ficar trabalhando pernada. Então tem diversas formas de se adaptar o treino à necessidade daquela pessoa. O que ela tem que fazer em paralelo a isso? Fortalecimento. Não dá para ignorar o fortalecimento, independente da atividade que a gente esteja fazendo. Um nadador profissional também fortalece. Um recordista olímpico não é forte só porque ele nada numa velocidade absurda. É porque ele também faz exercício de musculação específico para natação. Não é só ficar puxando borrachinha para dentro e para fora. Isso não é nada frente ao que seu ombro é exigido durante o nado. O ombro não fica fazendo esse movimento enquanto você está nadando. Ele faz muito mais coisas, numa complexidade muito maior. A gente tem que treinar a complexidade. Respondi a sua pergunta? Esclareci mais ou deixei mais dúvidas? Comenta, conversa comigo. Vamos em frente e até a próxima.